relacionamento a três. Pois é, né, gente? Hoje o assunto é bem interessante. A gente vai falar sobre relacionamentos entre irmãos. Você é o caçula, você é o do meio ou você é o mais velho? Hein? É interessante saber, né? Ter dicas de como se posicionar. E o mais interessante ainda é conhecer um pouco do outro, porque às vezes com os toques que a gente recebe, a gente consegue lidar melhor com a situação. Afinal, são genéticas praticamente iguais, mas nem sempre há uma harmonia total entre os irmãos, né? Para falar do assunto, estamos aqui com Ciro Schmidt, como sempre, né? Bem-vindo, Ciro. Obrigado, Cida. Boa noite. E a Mônica, a doutora Mônica está aqui com a gente. Inclusive, ela trouxe um livro para mostrar ali, né? É interessante. Fala, bom, no fundo tem tudo a ver com o assunto também, né, Mônica? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Esse assunto realmente me interessa muito e eu acho que a gente vai ter uma ótima conversa, né? Verdade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o livro, né? Sobre a psicogenealogia. Não tem exatamente o assunto que a gente vai falar aqui hoje, mas já dá para ter noção de como ele influencia no que a gente vai comentar aqui. A Mônica, além de tudo, né, do doutorado e tudo mais, ela é também escritora. E, aliás, eu ganhei aquele livro de presente, porque do outro dia o Ciro ganhou o livro, né? Hoje o livro é meu. Gente, apaixonada pelo trabalho dela. Muito, muito legal. Parabéns, Mônica. Muito obrigada. Então, vamos começar pelo Ciro? Gente, o que vocês acham? Não, hoje eu não vou perguntar para ele, não. Vou deixar ele no vácuo. Ele quieto. Mônica, você é a filha do meio, mais velha, mais nova? Nossa, eu sou a mais velha. A mais velha? Sou a mais velha. Ciro? Muito Você bom. tem cara de caçula, sabia? Ó, tá vendo? Eu sou mais velha também. Então é dois mais velhos aqui e um caçula. Mas eu até diria que eu sou uma falsa mais velha, porque antes da minha gestação, a minha mãe perdeu um. Então, se a gente considerar o outro, eu seria filha segunda, né? Cara, olha só. E isso é importante Toca a aqui, gente Mônica. considerar. Você também? Mesma Então, situação. tá vendo? No parto, minha mãe perdeu um menino Isso. e aí depois ela teve uma outra gestação e às vezes eu já cheguei a questionar, mas será que eu sou mais velha? Mas eles dizem que realmente tu assume o papel de mais velha, né? Sim, a gente acaba assumindo esse papel de filho mais velho, só que às vezes isso gera uma energia, um conflito nosso muito grande, porque você tem uma energia de segundo filho, só que você é demandada e criada como filho primeiro, né? Então todas as responsabilidades do primeiro a gente encarna, né? A gente abraça essa responsabilidade, só que não seria necessariamente nossa, e o que às vezes acaba realmente sendo muito mais desgastante. Não sei como é que é para você. Olha só, gente, que interessante. A gente está aqui aprendendo também, né? Bom, antigamente o filho mais velho tinha os seus méritos, né? O filho que nascia de um rei, ele herdava o trono. Nas grandes famílias, né? Dos grandes, como é que eu vou dizer? Dos nobres, né? Dos nobres, dos nobres. Eles herdavam a fortuna, passavam a administrar. Olha, isso tudo passou até chegar na minha família. Eu acho que já estão me empurrando pela porta. Hoje em dia ninguém mais leva em consideração, tudo tem que ser sorteado hoje em dia, né? Mas passou mais ou menos, né? Isso ainda é um fator super importante em várias famílias até hoje, né? Especialmente se você tem uma diferença muito grande de idade entre o mais velho e o segundo, né? Porque imagina, você tem lá um tempão com aquela criança sendo o filho único, sendo treinada para aquela coisa, que talvez ela realmente seja a única herdeira daquela empresa ou daquela fortuna, de qualquer outra coisa, e tu tá preparando aquela pessoa, né? A tendência é que ela permaneça com aquela liderança ali, né? Então isso não mudou tanto assim, não. Em questões jurídicas no Brasil, claro, você vai ter uma distribuição igual. Agora, quem vai ser colocado, provavelmente, digamos, numa herança de empresa, quem vai ser colocado como no cargo de direção maior, muito provavelmente ainda vai ser o mais velho. Não concordo. Não concordo, porque o mais novo lá em casa é o único homem. Então, tipo, era para dar um carro. Ah, não, ele é o homem. Era para fazer. Então, se realmente fosse para dirigir uma empresa, com certeza seria ele também. Tem esse fator de gênero, com certeza, né? Sim. E eu tô sabendo que você é homem também. Até onde eu sei, sim.
Até onde eu sei, sim. É o que as evidências têm apontado. Na sua família, né? Não, eu sou o único homem. Eu sou o único homem, mas Gente, na minha família eu é mais fiz fácil, que o pai não tem nada eu pra. mesmo fiquei vermelha, eu tô igual os vikings. Então, mas o que ele está trazendo aqui é a questão dessas famílias tradicionais, né? E assim, é o que você também está falando. Sim. Porque, na verdade, realmente, o primeiro, ele é direcionado para isso, para essa responsabilidade, né? Assumir realmente essa herança familiar, a empresa. E aí, quando não tem o primeiro como o homem, né? Sendo o mais velho, que ele é, às vezes, o caçula, muitas vezes ele é treinado, ele é direcionado para isso. E aí o Sim. conflito é maior ainda em função do que eu estava comentando antes dessa questão dessa energia, né? Só que aí passa para a questão, vamos supor, a filha mais velha, né? Ela, muitas vezes, ela se faz de tudo para poder se sobressair, para realmente poder assumir esse cargo que foi esperado para esse menino que não veio, né? Então, muitas vezes a filha mais velha, ela está lá passando o maior trabalho, tentando fazer de tudo. Às vezes é aquela pessoa que vai fazer muito mais do que um curso, vai fazer 2, vai fazer uma série de formação, Sim. porque ela precisa mostrar para a família que ela dá conta daquela situação de não ser o menino. Ser provedora da família, né? E poder realmente passar isso adiante. Só que isso é pauta para uma série de discussões verdade. na família, né? Em função dessa troca de lugar. Sim. Porque tradicionalmente era sempre esperado o homem, né? Então, Mônica, tu tinha me questionado, né? Falando que às vezes tu é a segunda filha, mas por ter perdido o irmão que veio antes, tu se sente a primeira, né? Realmente existe um conflito aí. Sim. Porque eu nunca nem me dei conta que eu era a segunda. Depois que eu fui fazer uns trabalhos de autoconhecimento e tal, que eu disse, não, para, eu sou a segunda, eu vou largar um pouco da carga. Porque o que acontece? Na minha família foi mais ou menos de 5 em 5 anos os filhos. Então, tu fica tipo mãe de todos, né? Tu fica meio que criando os irmãos. Sim. E isso chega uma hora que eles não te veem mais como irmã de igual para igual. Eles te veem como, não, tu é aquela que faz tudo, que resolve, que, sabe? Tu vai pegando carga, né? Mas aí nesse caso, assim, o teu lugar ali enquanto primeira, eu diria falsa primeira, assim como eu, Sim, né? sim. Você acaba assumindo um papel de quase mãe desses irmãos, Sim, né? sim, Assim, perfeito. eu assumi entre aspas, porque o meu irmão tem 1 ano e 2 meses de diferença, não é muito, né? É diferente do teu caso, que são 5 anos. 5 anos Mas e meio. mesmo assim, eu vejo que eu acabo assumindo muito da responsabilidade, né? E durante muito tempo foi isso. Então, quando eu descobri também essa questão de ser a segunda, né? Aí parece que você tira um peso das costas, né? Do tipo assim, bom, tem coisas que eu não preciso estar fazendo porque não era o meu papel, né? Então, eu posso negar determinadas coisas porque não é necessariamente a primeira. E eu acho que isso também já traz para a gente um alívio. Né? E tu começa a te posicionar, né? Não, para aí. Gente, eu não sou tua mãe, eu sou irmã. Né? Isso é coisa de mãe, Sim. Não é de irmã, né? E aí tu acaba voltando e colocando cada coisa no seu lugar de novo, né? Mas por que Mas pra vamos vocês começar a isso falar tem um pouquinho. Tá, vai. Só um momento. Por que para vocês isso tem a ver com essas pessoas que vieram antes de vocês e não com a relação que se constituiu entre vocês e os irmãos e os pais de vocês? Mas é porque, assim, ó, quando você... o primeiro, ele tem toda uma expectativa antes da gente chegar, vamos supor, né? Tanto no teu caso como no meu. Então, existe uma expectativa para essa criança. Daí, quando essa criança não vem, muito daquela expectativa é passada para a gente também. Né? Então, já é uma segunda gestação. Então, a gente não tem só a expectativa de ser aquele, mas de suprir muitas vezes... Como se somasse isso. Você mesmo como, digamos assim, de fato, mas também é somado com aquela expectativa. Com as outras expectativas. Entendi. Né? E eu vi outra coisa que eu percebi, né? Foi a questão de perda da minha mãe, que foi um sofrimento todo, e o medo que ela desenvolveu em perder de novo. Isso tudo foi passado para mim de uma forma que eu consegui passar para o meu filho mais velho, gente. Isso, a gente pensa que na gestação as coisas não passam, passam sim. Então, o medo de perder, eu comecei a segurar ele de uma forma que ele desenvolveu asma. E aí eu fui estudar psicossomática e tudo mais, foi onde eu entrei. Gente, eu tive ele com 20 anos, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu descobri que, de alguma forma, eu estava sufocando.
Tipo, o medo era tanto de soltar ele e acontecer alguma coisa que eu ficava aprendendo. É o que a mãe fez comigo também. Uhum. Eu, com 1 mês, fui parar no hospital de volta com infecção respiratória. Aham. Para ver as Sim, questões, exatamente, porque assim, e aí imagina no caso de uma pessoa que muitas vezes tenta ter filho e perde vários, quando ela tem o quanto de proteção que tem em cima dessa criança, né? É. Então, assim, são coisas para a gente pensar também. Mas eu vou só ampliar ainda um pouquinho mais o que eu estava falando a respeito dessa questão de ser o segundo, porque cada filho ele tem uma energia diferente, né? Então, eu ia te perguntar o que você queria dizer com essa energia. O que é essa energia? Então, essa de mais energia, velho, assim, é a forma como ele demonstra isso no comportamento dele, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho mais, né? O primeiro filho, ele é muito direcionado para essa questão da razão, da prática, né? Do racional, ele lida muito mais com isso. O segundo filho, ele está muito mais voltado para a questão do acolher, do receber, né? E o terceiro seria o filho mais do social, aquele que é mais aberto e ele tem uma troca muito mais fácil com o meio ambiente. Ele é aquele filho que ele pode tanto transitar numa energia masculina como feminina, porque o primeiro ele é muito mais energia masculina e o segundo muito mais energia feminina. Depois eu vou voltar para energia masculina e feminina para te entender, mas por um acaso você está partindo da teoria do Adler, Alfred Adler? Eu não sei se é do Adler, eu trago isso da psicogenealogia. Mas com relação à teoria dele, bom, por que eu acho que você está falando um pouco disso e que isso, no mínimo, tem alguma origem remota com isso, né? Porque ele foi contemporâneo do Freud, né? Austríaco também. E ele criou uma teoria justamente baseada nisso e foi a primeira pessoa que, na história da psicologia, ali, enquanto ainda não tinha se constituído a psicologia como a gente conhece hoje, né? Que começou a falar do que acontecia com relação à personalidade dos filhos, dependendo da posição deles na fratria, ou seja, no conjunto dos irmãos, né? E é bem possível que isso, na tua teoria que tu me falou, que era do final dos anos 70, né? Isso. Tu tinha falado isso na nossa primeira conversa. Eu imagino que seja porque era bem mais antiga, né? Ele foi contemporâneo de Freud, ele morreu em 37. Quando se fala em energia e coisa assim, é toda uma... Eu sou o cético, materialista e tal. Então, quando entra nessa seara, eu já tô um pouco por fora, assim. Mas tem uma pesquisa super interessante que, como eu falei, esse assunto me fascina muito. E eu fui atrás e as pesquisas que hoje meio que encerraram o assunto com relação a, pelo menos, os 5 grandes traços de personalidade do Big Five, né? Que depois eu falo um pouquinho se a Cida deixar, porque senão eu fico muito chato. Quando eu entro muito na teoria, mas eles estudaram, tem 2 estudos principais em 2015 que foram testar essas hipóteses, porque o Adler ele só se baseou na observação clínica dele, como quase tudo na psicanálise, ou tudo na psicanálise, né? Sim. Se você for pegar o número de participantes do estudo de 2015, que foi 377 mil, vamos arredondar para 400 mil, e você fosse pegar um psicanalista fazendo, ou qualquer psicólogo, coisa assim, fazendo terapia com 20 pacientes diferentes todo ano, demoraria 20 mil anos para chegar nesse número de observações. Esse estudo fez de uma vez só a observação 377 mil pessoas. E eles chegaram à conclusão de que tem uma correlação entre a tua posição na fratria e os 5 grandes traços da personalidade de 0,02 na correlação de Pearson, que é uma correlação estatística entre 2 variáveis, né? Sim. Isso quer dizer que tem uma correlação de 0,04% dentro desse estudo entre a tua posição na fratria e determinados traços. Ou seja, não tem correlação nenhuma. Zero. Entre os 5 grandes traços da personalidade. Claro, vai influenciar em várias coisas, como a gente está falando. Tem a ver com a tua história, tem a ver... Não da forma como vocês tratam, que é uma forma que é um pouco de crença, né? De fé, mas... Pelo menos ao meu ver, me corrija se eu estiver errado. Mas, por exemplo, isso do medo e da superproteção que a Cida relatou. Claro que acontece. Sim. Imagina, você perdeu teu filho, ou algumas vezes mães que perderam vários filhos em diversas fases da gestação, ou que tentaram muito tempo e não conseguiram, de repente aquele ser que nasce, ele é muito precioso, né? Ainda mais hoje, que a gente tem uma taxa de mortalidade infantil baixa. Bastante. Antigamente não, né? Antigamente era... tá ok, o Ciro Quinto tá aqui e tanto faz. A gente sabe que tem a chance de, sei lá, 60 e poucos % dele morrer. Então, ele não é muito valioso, né?
e depois que a coisa começa a ganhar outro sentido, né? Mas depois desse estudo que eu falei, de 2015, foi replicado várias vezes, com amostras um pouco menores, mas ainda assim de 11 mil, 20 mil pessoas, e também, mais ou menos nessa faixa. Então, é curioso, porque influencia de várias formas, mas a gente já meio que comprovou que em termos de traços de personalidade específicos, dentro da forma como a gente vê personalidade na psicologia hoje, não influencia. Sim, porque nós temos várias outras coisas que influenciam na questão da formação da personalidade. Sim, né? sim. E eu acho que o meio ambiente contribui muito para isso. Mas também existem estudos que correlacionam o primeiro filho com as questões de liderança. Vários líderes são os primeiros filhos, né? Porque ele trabalha muito mais com esse racional. Né? Eles estão mais direcionados a isso. Por isso que eu falo dessa energia mais masculina, que é a energia da ação, né? É o do fazer. Né? Eu vejo. O que é essa energia? Essa energia masculina é a forma de fazer, né? É a ação. Né? É o que te coloca para fora. É a forma como você se apresenta. Né? Então, ela é muito mais de executar. Né? Então, ele tem muito mais impregnado isso, o primeiro filho. Né? Que aí isso também a gente vai considerar, no caso aqui do meu estudo, a gente vai considerar o primeiro, o quarto, o sétimo. Vai se repetir a mesma energia, só que com tonalidades, com intensidade diferente. E aí o segundo vai ser o quinto, né? E aí sucessivamente. Meu Deus, né? peraí, rapidinho. Se você tiver 7 filhos, vai se repetir a mesma energia no primeiro, sim, o primeiro, segundo, o quarto e o sétimo. Isso. Por quê? Porque está na relação do primeiro filho, ele vem abaixo. A gente trabalha com um quadrado que a gente vai trabalhando exatamente essas energias. Aí eu acho que isso é coisa para explicar ainda mais para frente. Eu vou esperar. Vou esperar, porque aqui eu estou com vários pontos de interrogação aqui. Lá. Voltando nas pesquisas, né, do Ciro aí, vamos para as pesquisas da nossa casa. O meu pai, totalmente, apesar de não foi passado isso para ele, mas claramente eu vejo uma posição de responsabilidade sobre os irmãos, de cuidar. A minha mãe é mais velha também, e eu vejo isso na minha mãe também. Tanto que os irmãos, ela tá sempre ali, quem tá bem, quem não tá, até hoje, né? Ela tá com 80 anos e tá sempre monitorando e cuidando e tal. Assim como eu também. Se todo mundo não tá bem, automaticamente... E ela tem essa posição de mais velha. De mais velha. Então, eu acho que isso para mim é muito claro, assim, automaticamente é uma questão de responsabilidade pela continuidade da família, né? Então, se todo mundo não tá bem, tu acaba porque aí a gente vai querendo falar ajudar. Dos papéis também, né? Que a família acaba direcionando, que é o que a gente tá comentando aqui quando tá falando de energia, tudo, a gente também tem essas questões dos papéis que a gente exerce dentro da família. E outra coisa, o exemplo, né? Sim. Não, tu vai ter que estudar, porque senão os teus irmãos não vão querer estudar. Tu vai ter que ser comportado. Primeiro o exemplo. Porque senão teus irmãos não vão querer ser comportados, né? E, enfim, né? Tu vai... A gente não tem... Spiro, como é que foi na tua família? Vamos lá. Então, calma, já foi. Eu não tenho discordância com relação à influência de papéis, modelagem de comportamento e tal, como a gente ensina isso para os filhos, como a história influencia. Isso daí, acho que ninguém, em nenhuma parte da psicologia vai discordar com relação a isso. O que eu não entendo é essa coisa da energia, por que energia masculina, feminina, de onde que vem, como explica, de onde vocês tiraram. Depois eu quero ouvir porque eu tô curioso. Da onde eu tirei, né? É assim, a energia Yin e Yang, né, são energias que formam o todo. Então, se eu chegar e gritar com você, não tipo, grite. Ciro, eu fico triste. Não faz isso. Ciro, não sei o que, é uma energia mais masculina. Agora, se eu chegar, oi, Ciro, tudo bom? Como é que você tá? É uma energia feminina. Quando a gente fala de energia, a gente fala muito da teoria. Mas quando vocês falam energia, vocês querem dizer forma de agir? Sim. Só isso. Expressão que a pessoa é o que tu coloca. O que você está entendendo como energia? Porque aí a gente tem que... Não, eu não sei, né? Não sei. É mais fácil. A gente liga na tomada. Tipo... Não. Quando vocês falam energia, eu sempre acho que a linguagem, ela né, tem que ser clara quando a gente está tentando se comunicar. Agora, claro, a gente tem dialetos, formas, o jargão, né, formas de se comunicar que são pertinentes a determinados grupos, determinadas teorias e tudo mais. Mas energia... Como ele é um termo que vem da física, e depois a gente vai ter outras aplicações, claro, mas
acaba que sempre me deixa confuso, porque eu sempre imagino alguma coisa fluindo um potencial fluindo de um ponto para outro. Eu sempre imagino algo assim. Cabelo Então, elétrico. mas aí é isso mesmo, então, de um ponto para outro. Então, a forma como a pessoa tem de se expressar, ela tá mandando essa energia para outro, para o ambiente dela. Então, se a gente pensar lá na teoria do Pode ser Jung, de que ele vai raiva, falar de entre amor. masculino e feminino. Mas por que então, se é só uma forma de agir, por que não falar, um comportamento que se tem no mundo e tem consequências? Uma questão de nomenclatura. Não é muito mais complexo? Para que Isso complicar? é complexo. É porque a gente consegue falar do jeito que a gente quer. Claro, sim. E a minha mãe deixa? Sim. A mãe deixa, eu não vou discutir. Como é que é o nome da sua mãe, Cida? Ana. Dona Ana. É. Dona Ana autorizou. Tá autorizado. O que você tinha perguntado? Na minha família, como é que era? Na minha família, como é que era? Pensa só, eu sou o único guri, são 3 meninas, e eu sou o caçula ainda pra melhorar. E ainda tem outra coisa, né? 2 filhas, as 2 do meio são de outra mãe. E os 2 da ponta, façam depois vocês, espectadores, as contas, são os 2 do mesmo pai e da mesma mãe. Expliquem isso, telespec, meus queridos. Então, nós temos coisas semelhantes aqui, né? Temos. Então, porque eu também tenho uma irmã, entre meu irmão e eu, e ela é da mesma idade que eu. Nós temos um mês Exato, e alguns dias eu diferentes. tenho 10 meses de diferença para outra. Eu faria facilmente isso, e nem sou psicóloga. O pai de vocês pulou cerca. Não é verdade. Então, Foi eu vou dizer que sim. Alguém- as minhas irmãs foram colhidas de um pé de alface. Foi assim que papai explicou. Então, e daí tem essa loucura toda, né? E mamãe e papai que me perdoem, mas acaba que, claro, tem um conflito aí instaurado, né? Então, muito da história eu não senti. Eu não senti isso, mas tem entre as minhas irmãs, as 2 mais velhas, teve uma coisa, porque começou a coisa lá mais perto do nascimento da segunda, aliás, foi exatamente o nascimento da segunda que marcou a evidência da coisa, né? Então tinha todo na nossa infância, todo um conflito. Hoje a gente é um time, todo mundo fechadíssimo, inclusive ama a mãe delas e adorava o padrasto da minha irmã, das minhas irmãs, e tem mais papo com relação a isso. Mas teve várias repercussões. Eu fui muito protegido, até porque, para minha mãe, eu fui o símbolo do retorno, né? A vitória eu ganhei. Nossa, olha só. Porque, né? Eu sou o mais novo. Então, quer dizer que meu pai voltou com a minha mãe e foi a prova, não. Era pra ser isso. Então, aí tem muita Eu sou a responsabilidade esposa nesse definitiva, menino, né? Eu sou a esposa definitiva. Então, foi uma loucura, assim, na minha mãe. Eu sou o dodói dela. Eu sou o dodói dela por todos os motivos. Eu não, isso aí é problema dela. Mas é bem interessante, porque assim, ao mesmo tempo, né, que você, do casal, você seria o segundo filho, só que você é o 4º filho nessa relação. Então, né? E ainda o caçula. E se a gente pensa no filho caçula, é aquele que normalmente é cuidado com todos os carinhos possíveis, ele é que recebe tudo, o caminho para ele está muito mais fácil, porque o primeiro é o desbravador também, né? Sim. Que já fez esse caminho. Com Só pais que aí você vem, exato, né? Porque a gente de um filho para o outro, a gente não é o mesmo pai. Ainda no outro dia eu disse para minha filha, esquece, né, de pedir determinadas coisas para o teu irmão, porque a tua mãe e o teu pai não foram os mesmos do dele, né? E eu tô falando de mim, né? Sim. E aí eu canso de dizer isso para ela, assim, a forma como você foi criada, a hora que você chegou, todo o contexto estava completamente diferente, né? Então ele teve uma mãe e um pai diferentes de você. Aí ela fica parada me olhando como quem diz assim, que história é essa? Mas são 7 anos de diferença de um para o outro. 7 e é anos muita diferença, né? O Brasil Um ano dá para tudo, mudar uma pessoa. Tudo diferente, né? Tudo diferente, porque você já pega a prática com o primeiro, né? Uma série de medos, como você estava falando, da criança vem, não vem, se dá certo, se não dá. E aí, no segundo, você já está muito mais tranquilo. Sim. Uma série de coisas já aconteceram. E aí você, enquanto caçula, já passou por uma série de situações também. Não, muda absolutamente em todos os pontos de vista que a gente pode olhar. Por exemplo, o ponto... Vou pegar novamente a minha família como exemplo, que fica mais concreto para a gente falar com as pessoas, né? Por exemplo, digamos que a gente tivesse nascido, eu e a minha irmã mais velha, que tem 6 anos de diferença, no mesmo hospital. Aquele hospital, muito provavelmente, já teve várias reformas,
outra equipe, ou pelo menos mudanças no staff. Talvez técnicas diferentes de cirurgia ou de outras formas de parto já tenham surgido, novos medicamentos envolvidos nisso. O momento do Brasil, com certeza, em 6 anos é muito diferente, até porque eu sou de 91, então a gente estava passando um período de redemocratização até chegar ali em 91. Toda a convulsão social, acho que já era na época do Collor, né? Foi, exatamente. Então imagina, tudo isso acontecendo, e isso só falando de questões bem de fora. Mais um momento da minha família, que era um momento bem conflituoso. Tudo isso vai mudando e é claro que isso vai moldar a gente. Inclusive, uma coisa que eu tinha anotado para falar depois, mas que eu acho que é um momento importante de falar isso. Importante não, interessante. Quando a gente estava falando lá de diferença de família e tudo mais, de posição, a gente estava muito de dono de empresa, nobre, não sei o quê. Vamos falar de que não tem grana. Em famílias que não tem grana nenhuma, em geral, se você for olhar, o mais velho, especialmente se tiver bastante diferença para os outros, é aquele que, se a família permaneceu pobre durante todo aquele tempo, às vezes, assim, é aquela pessoa... Não, esse é o que vai estudar. Porque esse é o que a gente dá conta. Mas foi esse o primeiro, foi o primeiro, ele tem o direito. ele é que é o preparado para fazer isso. É Exato. esperado dele que ele faça Exato. isso. Esse é o papel do primeiro. Exato. A não ser né? que ele se mostre como incompetente, que às vezes tinha isso, né? Que tinha Sim, até, às vezes até não na tem literatura... condições. Ou então, na época, quando era uma mulher. Daí era colocado o segundo, o filho homem, para fazer. Inclusive, isso é uma coisa, até na cultura, assim, na literatura, nos filmes, muito disso também. Inclusive, agora tá passando uma série, que é House of the Dragon, né? House of the Dragon e tal, que é a Casa do Dragão, que é a principal força motriz da trama é justamente essa. Nasceu uma mulher primogênita e ficou lá muito tempo. O pai não conseguia, que era um rei, não conseguia ter um filho homem. E o povo não estava preparado para ter uma rainha. E ele ficou tentando, não conseguia. Daqui a pouco ele se casou com uma outra mulher. 20 anos depois, ou 15, 16 anos depois. Tem um filho homem, moleque e tal... E que depois ainda cresceu para ser um moleque incompetente. E eles ficam nessa disputa. Depois morre o rei, obviamente. E daí disputa para quem que vai ser o rei. E agora tá todo mundo se matando. Agora estão brigando e eu tô esperando a próxima... O próximo episódio sai domingo agora, né? Já tá na segunda temporada. Cida, você já tá no quinto ou sexto episódio. Tô vendo. Não, já tá. Agora vai pro sétimo. Vão ser 8, né? Acho que vai ser sexto ou sétimo agora. Bom, interessante. Porque vai falar justamente dessa relação de irmãos. E tem tudo a ver. E eles ainda fizeram questão de fazer os estereótipos bem, bem definidos, né? Dessa mulher extremamente competente, que foi a primogênita preterida. Um primeiro homem muito incompetente e tudo mais, que sofre com o peso das expectativas e que, ao mesmo tempo que ele quer curtir a vida, ele quer também corresponder de alguma forma, e isso é a força principal dele, motriz, né? Pra como ele toma as decisões. O do meio, que é muito competente, mas nunca teria chance, porque ele é o terceiro atrás do homem e da mulher, mas ele é o mais competente tecnicamente falando. É muito interessante. Mas quem assistiu Game of Thrones vai saber que ela vai vencer, né? Pelo menos pra ser isso. O que eu posso dizer? Aguarde. Às vezes tem sabe aquela vitória de pirro? Se a gente continuar tendo vitórias desse jeito, a gente tá ferrado, que é a história. Então. Dá uma esperadinha. Mas é um bom exemplo para o que você estava falando nessa questão da relação dos irmãos aí, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, enfim, né? Quando esse segundo também ele está imprensado ali, ele não consegue fazer muita coisa, porque ele perde o lugar dele, né? O segundo filho. Então, gente, o primeiro é uma parte do pão, o último é a parte do pão, e o do meio fica a salsicha? É mais ou menos isso. Expliquem. Eu não sei quem fez a metáfora, mas tudo tem que explicar. Ele tá bem imprensado, né? E eu canso de ver, assim, uma série de filhos do meio aí com uma grande dificuldade. Eles são normalmente aquele que esquece tudo, que esbarra nas coisas, aquele filho mais atrapalhado, né? Que não consegue pensar no que vai fazer. Tem que sempre que o mais velho tá cutucando ele para ele fazer alguma coisa. Que não tem espaço para ele. Né? Isso normalmente quando são 3, né? Aí, às vezes, quando são mais, já difere um pouquinho, né? Mas o segundo às vezes, aquele esquecido, que é o filho do meio, né? Então, ele tem que fazer alguma coisa para poder aparecer. E, às vezes, o comportamento dele é ser o desligado, né? Porque aí alguém vai ter que lembrar ele que ele tem que fazer alguma coisa, né? Olha só. E o último, né? O caçula,
ele é o bonitinho, o engraçadinho, né? Então ele ganha tudo dentro de casa. Na minha família, que é mais ou menos a mesma questão da família do Ciro, veio uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres e, por último, um homem, né? Então, ele é o queridinho da mamãe, né? A do E meio, ela diz que é, tá? a do meio na minha família é a queridinha do meu pai e eu sou o queridinho da mamãe. Nossa. Essa que é a situação. Tá E a vendo? mais velha, nesse caso? A mais velha foi a que penou. Eu não vou contar a história dela. Porque talvez ela se sinta exposta, assim, mas com certeza a Juliana foi a que foi mais afetada. Porque foi ela que estava viva já durante todo esse entreveiro, né? Sim, esse é o problema. Aconteceu comigo também. Em algumas dificuldades que a família passa e tudo, mas velha que acompanha tudo. É a prova viva de tudo que aconteceu, né? Eu me sinto mais ou menos assim. E eu vejo muito a questão do que a gente comentou antes, a expectativa, né, que foi colocada ali para o mais velho também, né, de você acaba sendo responsável, então você tem que passar o exemplo para todo mundo. Então tem uma série de coisas que você vai fazer e aí já viu, Sim. né? Então, e essa questão da pessoas, CEOs, pessoas em diretorias de empresa, presidente e tal, serem geralmente pessoas mais velhas. Novamente, isso é uma coisa que se a gente observar e sem precisar fazer muita força de teoria, a gente vai ver algumas razões por isso. Imagina só, os pais saem de casa, daí ficam só os filhos. Para quem que eles vão pedir para cuidar dos outros? Você fica ligado neles, você que é responsável por tudo. Alimente, dê banho, bote na cama, blá, blá, blá. Sim. Vai ser o mais velho. Sim. Então, é claro que ele vai ser uma pessoa, mais provável, que ele seja uma pessoa que já está mais orientado para isso, tenha mais o que a gente chama naqueles 5 fatores de conscienciosidade. Geralmente Uma pessoa que acontece tem mais isso. responsabilidade, mais capacidade de tomada de decisão e tudo mais. Se você tiver 2 mais velhos com uma idade mais parecida e um bem mais novo, talvez seja um pouquinho mais dividido, mas em geral é essa relação E que quando a gente vai vendo. quando a gente tem 2 só, fica um mais velho e um mais novo. Então, também dá um pouquinho de conflito, porque parece que tu passa uma incapacidade para o mais novo. Aí, Pode olha, acontecer. ele faz, ele cuida de ti, ele sabe, e o outro vai seguindo. Com Então, questões de responsabilidade, né? Bom, entre os meus aqui, eu diria que o meu mais velho, né? Que eu acho que ele tem muito mais o lugar do segundo também. Ele é muito mais do falar, do conversar, do acolher, e ela tem uma energia muito mais de ação, né? Muito mais do fazer. Ela, sendo muito mais nova, é ela que organiza tudo, ela que lidera tudo. Né? Eles vão viajar, é ela que organizou a viagem toda. Sim, mas justamente. o meu irmão mais novo também é assim. Mas é aquilo que a gente estava falando. A gente deixa. Sim. gente Aquele estudo deixa. que eu falei, ele é prova homem, exatamente isso. De que tem uma relação muito pequena, na verdade, entre esses traços de personalidade que a gente está falando e a tua posição na fratria. Existem outros fatores, vários, incontáveis fatores, que vão construir a tua personalidade e vão te deixar mais assim. Mas é um resultado contraintuitivo, tanto é assim que a gente está falando aqui, ainda meio que dando como dado, como fato, de que isso tem uma grande influência. Mas não tem. Não tem. Tá. Não, até porque essa questão da liderança você pode aprender, porque existem uma série de fatores aí, de características que você pode desenvolver, né? Então, assim, a liderança, como várias outras habilidades aí, a gente pode desenvolver tranquilamente, né? Então, tipo comportamental, grande parte que a gente faz é treinar habilidades. Então, entre o filho mais velho, o mais novo e do meio, quem vocês preferiam ser? Mônica. Bom, eu gosto da minha posição, não estou incomodada. Eu acho que o fato de saber que eu era segunda filha, mesmo exercendo esse papel, né, de primeiro, para mim, hoje em dia está tranquilo, né? Eu acho que isso é bem tranquilo, né? E eu me lido bem com isso no momento, né? Eu não teria vontade, eu acho, de ser a caçula, não, né? Porque eu vejo em relação ao meu irmão, que é o mais novo. Eu acho que eu ainda brinco com a minha mãe, eu digo, ele é o filho mesmo, né? Eu sou a responsável do negócio aqui, ele é o filho. Aí eu vivo dizendo para ela, olha, não esquece que eu sou filha também, né? Sim. É mais ou menos assim. Tem aquela história do monge, né? Se não tem solução, não tem problema, né? Então, justamente. Aquilo que não pode ser solucionado. Está resolvido. Exatamente, está resolvido. Está. Então, assim, eu aceitando isso, que não teria como ser diferente, estou bem feliz sendo como eu sou e eu gosto bastante da minha vida. A única coisa que talvez eu tenha saído perdendo com relação às minhas irmãs,
tenha sido, especialmente com a mais velha, tenha sido a poder aproveitar melhor meus avós, que tinham uma idade mais legal para ser mais ativos e tudo mais. E a questão, acho que, financeira da família, que teve um declínio em algum determinado momento, então elas aproveitaram um pouco mais, talvez, dessa questão financeira. Mas de resto, nossa, eu acho que tô bem demais. Eu ia justamente comentar isso, né? As perdas e ganhos Sim, entre do ciclo vital da um família. e o outro, né? Eu também não mudaria nada, né? Apesar de toda a responsabilidade que eu aprendi a ter, a gente aprende a se virar mais tranquilamente também. Porque tu tem que aprender tudo, né? Sim. Na família. E a questão de convivência com os avós também, gente, isso é uma coisa que hoje em dia está se perdendo muito. Porque os pais estão sendo avós praticamente. Ó, o meu pai foi avô com 43 anos, a minha mãe com 40. Então, hoje, é nessa idade que eles estão tendo os filhos. E aí, a convivência com os avós, com vitalidade, praticamente não existe mais. É uma coisa que eu tive, né? Convivência com os meus avós, de curtir, enfim, de aproveitar tudo que deu, né? Sim. E às vezes eu fico contando coisas, eu vejo que meu irmão fica ouvindo e escutando, assim, ai, como eu gostaria de ter conhecido, convivido, né? E não consegue. Aí eu digo, olha, não te preocupa que essas gerações de agora não vão conviver nada, porque vai saber, né? Tem gente sendo pai aí que já não tem mais nem o pai. E, enfim, hoje em dia tá tudo, é um novo momento, tá tudo muito diferente. Só que eu achava muito importante essa convivência com os avós, né? Que é aquele lado doce, que tu se sente acolhido e dá uma estrutura maior para toda a família, né? Sim. Então, eu não sei se eu não teria filho numa idade mais avançada. Eu, particularmente, como eu falei, eu tive um filho com 20 e um com 23. Então, deu. Com 23 anos, eu estava muito clara do que eu queria para minha vida. Eu queria 2 filhos. E deu, né? Nem tentei a menina que... A minha avó dizia, que é outra questão também. A minha avó dizia, tem que ter uma filha mulher, tu não pode ficar sem uma filha mulher. Porque as mulheres, elas cuidam mais das mães quando fica numa determinada idade, e os filhos homens não, eles casam e a mulher dele leva para a família dela, no caso, Mas né? aí você vê de novo a questão da expectativa que é colocada no papel dos filhos, né? Então, o mais velho, que é o homem, ele que vai assumir a empresa, família e etc., mas são as filhas que vão cuidar, é o cuidado. E aí a gente volta de novo nas questões feminina. Das energias, né? Que eu tô pensando na questão de gênero. Sim. Mas assim, né? de pensar a respeito disso. E como eu te falei, sou teu fã. Apesar da gente pensar diferente em várias coisas. Mas o que eu ia falar? Essa questão do cuidado, né? Eu acho que também é uma questão das mães criarem os filhos para que eles também sejam atenciosos nesse sentido, né? E não ficar buscando uma filha para ter essa coisa de cuidado. Mas é um fato hoje de que é muito mais provável que seja uma filha que vai cuidar dos pais e não só, né? Por exemplo, tem vários estudos que mostram você tem lá uma esposa com câncer. O marido fica no casamento? É muito provável que não. E se você inverte, tem muito mais chance de que fique. Sim. E que vá lá e realmente cuide e que não traia. Energia feminina. Mas aí, assim, é a questão dos papéis também. O que é esperado do homem e da mulher, mas entra essa questão da energia, porque tem homem que tem uma energia feminina muito grande, que é a energia de se acolher. A gente vai bagunçar esse negócio aqui com essas energias, hein? Tá? Mas, assim, eu queria só resgatar um pouquinho, você está falando de avós e tal. A gente está na semana aí do Dia dos Avós, né? Dia 26 de julho é Dia dos Avós. Olha só. Não sabia. Dia dos Avós. Só para ressaltar um pouquinho aqui, né? Mas eu vou voltar, colocar um outro lado na história, que é a competição que existe aí entre os irmãos, né? Porque essa questão do lugar também entre ser o mais velho e ser o mais novo, ou às vezes quando tem uma quantidade de filhos maior, eu acho que às vezes existe uma rixazinha ali, uma competição entre eles, né? E muitas vezes isso é provocado dentro da própria família também, né? Exatamente. Eu acho que é muito provocado. Cobrado. E às vezes sem perceber. Sim. Né? Sem perceber.
Mas aí existe um jogo ali dos pais, né, que vão instigando Pela própria essa comparação. competição. A Exatamente. comparação basta isso, né? Porque Exatamente. se você chega e você fala, nossa, por que você não pode ser calminho como fulano, como fulano? Por que, nossa, olha ali, fulano, super atleta, e você aí, nerdão, sabe? Pronto. Sem querer, tu quer melhorar o negócio, Exatamente. né? Exato. Quer Na melhorar. melhor das intenções, né? Olha o teu irmão mais velho, tão calmo, tão Então, tranquilo. Por que você não é justamente. assim? Por isso que muitas vezes o mais velho é visto como aquele o filho chato, né? Porque ele é o comparação, ele é o parâmetro para os outros, né? Sim. Então, se ele tem um bom comportamento, os outros também devem ser como ele. E aí é que a coisa Mas também a complica, né? cobrança para ele também pode ser. Sim, Sim, total. se ele tiver qualquer tipo de deficiência ou falha com relação àquele parâmetro idealista fixado pelos pais, imagina só o peso de ser ao contrário, de chegar, porra, teu irmão com 15 anos te dá de 10-0. Exatamente. E muitas vezes essa comparação ela é feita de formas mais sutis ainda. Por exemplo, só um elogio excessivo, por exemplo. Você ficar o tempo inteiro ressaltando, nossa, teu irmão, cara, teu irmão Não, fez tu tal e fala. tal coisa, teu irmão é excelente, tal. Não precisa falar nada aí, tu não, Exatamente. né? Mas o outro já fica com aquilo de, meu irmão é excelente, eu não sou. Não, e o mais interessante, que eu acho que vale ressaltar aqui também, gente, é a questão que isso a gente faz às vezes sem ter consciência, né? A gente aprendeu com os pais, que aprenderam com os pais deles, né? E que vão passando. E é difícil a gente ter a consciência de chegar e dizer assim, não, para lá, o que eu estou fazendo? Né? Qual é o tipo de... Porque no dia a dia, na correria, a gente é mais novo, não tem uma consciência tão grande. Depois, quando os filhos crescem, é que tu vai percebendo algumas coisas que tu poderia ter feito diferente, que tu acabou não fazendo, né? Então, que dicas que a gente poderia dar para os pais hoje? Ou mesmo os irmãos que não se afinam, né? Porque tem isso, tem o irmão preferido, né? Sim. Tem o que a gente tem mais afinidade, às vezes a gente se sente culpado por, puxa, por que eu não tenho afinidade com esse, a mesma que eu tenho, por que eu não gosto da mesma forma, né? E aí, como é que lida com isso? E às vezes tem irmãos que às vezes cortam relações total, que não se falam, né? Tem. Então, eu acho que está muito Eu tenho relacionado isso com na minha essa família. questão da comparação, né, que é feita e acaba sendo reforçada, né? Acho que não só pelo questionamento, pela forma dos pais falarem, mas de uma certa maneira por todo o contexto. Às vezes a família toda fala, compara, né? E eu acho que isso acaba reforçando também. Aí ainda entram outras coisas aí nessa relação também. Eu tenho isso na família que... entre tios, mais distante, né? Não na minha família dos irmãos, todo mundo teve um comprometimento de manter pelo menos o bom comportamento, né? Em função de outras gerações que tiveram problemas e tudo mais. Então a gente já se cuida, já se policia para que isso não. Agora, a divergência, né? Meu Deus, às vezes tu pensa tão diferente do teu irmão, aí tu pensa, nossa, daí minha mãe diz, tá, mas a mão tem 5 dedos, todos eles são diferentes, então. Então, É a questão de aceitar, né? Exato. Que a gente tem que lidar com essas diferenças individuais. Exato. Cada um tem um jeito de ser, né? Mas aí é o que você estava comentando, assim, os pais muitas vezes eles estão comparando, né, com o primeiro lá que seja, ou então com características como você trouxe aí e tal. E aí é que sai fora do rumo, né? Porque realmente eles se perdem total. Cara, eu sou tão privilegiado nesse sentido, em vários outros também talvez, mas nesse sentido eu sou muito privilegiado, de verdade, eu tenho muita gratidão por isso. Eu e as minhas irmãs temos um time, assim, muito sólido. A última vez que a gente teve realmente uma discussão maior, assim, foi coisa de todo mundo adolescente. Pra baixo, assim, ou criança mesmo. Depois, na vida adulta, já de jovem adulto, nossa, todo mundo muito fechado, se ajudando, carinho, de sair junto, das reuniões em casa. Ficamos horas e horas dando risada e conversando e também falando de coisa séria. E a gente pensa todo mundo muito diferente, apesar de somos 3 psicólogos e uma juíza. Nós pensamos bem diferente uns dos outros, mas a gente resolve as coisas na boa, com diálogo e tudo mais. Agora, claro, né, todo mundo tem muito conflito em coisa de paciente, assim, cara,
é muito, como a gente falou em outros programas, é muito questão de relação, é sempre questão de comunicação, né? Porque as pessoas sempre vão ser diferentes, por mais, nossa, eles são tão afinados e tal, não. Vocês ainda vão ter alguns pontos diferentes, porque é impossível que em todos os infinitos fatores vocês tenham relação total, estejam totalmente em concordância, né? Então, cara, é muito diálogo, é muito também aprender a lidar com a diferença. Você tá disposto a lidar com esse diferente, aceitar que aquilo existe, e por mais que vocês discordem fortemente, por mais que eu vá lá e pergunte, nossa, como assim energia? Eu tô aqui ouvindo, tô aqui dialogando e tudo mais. E tem que ter essa abertura. Enquanto a gente não desenvolve isso, a gente vai ter uma dificuldade em qualquer tipo de relação, não só entre irmãos. Sim. É que às vezes a gente quer que o outro seja da forma que a gente quer, né? E aí, por a gente não aceitar que a pessoa é o que ela é, a gente acaba tendo algum tipo de conflito. Sim. A minha família é meio que é de origem alemã, mas parece meio italiana, sabe? Aí fala altos, daqui a pouco se vê alguém de fora e fala alguma coisa, daí se junta e cai todos para defender, entendeu? Isso é importante também, tem esse aspecto de time, né? De time, daí junta, daí ninguém pode, né? Porque daí se junta de uma forma... Então tem essa coisa assim, mas é legal, né? Eu acho legal outra coisa que a gente não falou do filho único, né? É verdade. Todas esquecido. as expectativas. Esquecido, coitado, todas né? as expectativas em cima O filho dele. único acho que carrega... E tem fama, né? Sim. Pois é. E é muito cobrado, porque ele tem que ser certinho, tem que fazer tudo direito a essas expectativas do pai, da mãe, e às vezes esse filho único, ele é super protegido, né? Então tem tudo isso. Nós temos aqui uma informação importante surgindo. É O nosso diretor, Rogério dos Santos, está abanando a mãozinha que eu não sei se é cala a boca, Ciro, não sei se é continua ou se eu sou o filho único. Tá se entregando. Ele é filho único. Ele é filho único, ele tá fazendo dedinho, vocês não estão vendo, mas ele tá fazendo dedinho assim agora, para deixar claro pro Tanso aqui. Ele é filho único, tem que resolver tudo, É. de norte a sul. Por isso, agora tá explicado. É. Egoístinha, safado. E daí vira o quê? Diretor, mandão, tem que ser tudo do jeito dele, enchendo o nosso saco no meio do programa. Vocês não veem, mas ele fica. Então, mas essa é a posição que muitas vezes é exclusivo, né? Dificuldade para dividir, tudo isso são características aí que traz o filho único, né? Pensam que é mais legal ter 2 filhos do que ter um só? Eu não sei, eu tive essa consciência, que eu achei que se tivesse... Eu escolhi ter 2, né? Se tivesse um só, eu acho que... Não, pelo fato de não ter um irmão para encher o saco, já é ruim. É bom, pelo menos um irmão para encher o saco, né? É gostoso, essa coisa assim, entre irmãos, né? Aquela coisinha, meu irmão vem e me assusta. Nossa, ele faz cada coisa, eu disse pra ele, se eu morrer é culpa sua. Então, eu não tiraria isso se for ter subtrair essa possibilidade da vida deles, porque realmente, como eu falei, eu amo tanto minhas irmãs, é uma coisa que me engrandece tanto, sabe? Eu sempre tive um sentimento de companheirismo, sempre me sentir amado, sempre tive quem amar também e tal. Eu não tiraria isso do meu filho. Mas a gente sabe que por questões materiais isso às vezes é cada vez mais complexo, né? Criar um filho nesse mundo louco. São escolhas, né? Eu gosto, e na época, quando eu tive a minha filha, eu também pensava muito no meu filho, né? Eu disse, eu acho que ele tinha que ter um irmão, uma irmã, né? Então, foi justamente assim um grande fator para a segunda gestação, né? Sim. Quer dizer, é preciso. E nada melhor do que ter uma irmã, hein? É, né? Eu também pensava da mesma forma, né? Queria ter 2 para... Eu pensava assim, tá, e depois se acontecer alguma coisa com a gente, quem que ele vai ter no mundo, né? Aí vai ser sozinho? Porque ter um irmão, né? Por exemplo, a gente está numa fase, na minha família, que nós fomos um time para cuidar dos meus pais. Os 2, graças a Deus, estão bem, estão com 80 e 84 anos, estão bem, mas estão precisando de cuidado já. E aí é muito mais fácil quando são 3. Na verdade, nós éramos 4, mas uma irmã minha faleceu. Relativo, né? Porque às vezes você tem uma família grande e acaba sempre caindo ou para a filha mais velha, ou tem outro que assume esse papel de cuidador, né? Sim. Então isso é muito relativo. Mas né? a gente meio terapia. A gente meio que cerca, sabe? Sim. Tipo, vai ter que ser todo mundo e deu.
Quem não fica com o ônus não fica com bônus. Então a gente vai cercando. Todo mundo tem que entrar na. Claro que sempre um faz mais que o outro. Agora sim, existe aqui na psicogenealogia, a gente trabalha muito com essa questão da posição, do lugar e tal, né? E às vezes a gente tem afinidade com o filho, né, que representa o nosso lugar também, né? Então, assim, qual é o lugar que a gente tem? Aí a gente tem afinidade com esse filho. Aí teria que ver, no caso da sua mãe, por exemplo, né? Qual é a posição dela na família dela, para ver a sua posição, se tem relação ou não, né? Então, mas você faz o papel de quarto filho, né? Então você está no lugar da energia do primeiro. A gente vai ter que te convidar várias vezes para tu poder me explicar isso. Depois. Porque até tu inculcar na minha cabeça que tem uma relação entre 1, 2, 4, 7 que tem, eu vou buscar lá depois para você. E aí a gente acaba tendo essa tendência, né, a ter essa relação com um pouquinho mais de afinidade entre eles. Da mesma forma que numa relação de casamento, a gente tende a buscar a posição que a gente tem igual. Às vezes eu sou a filha mais velha, vou casar com um que é o filho mais velho, porque ele já sabe exatamente qual é a minha posição. Filho único casa muitas vezes com filho único, né? Os gêmeos, a gente encontra muitas vezes gêmeos casando com gêmeos, verdade, né? E existe também, por exemplo, se você não gostasse da sua posição, se você preferisse ser a caçula, talvez você faça parceria com o caçula, porque é muito mais tranquilo conhecer esse caçula. Olha que interessante, ela está falando uma coisa, eu estou pensando aqui nos meus relacionamentos. Eu casei com uma pessoa que era mais velho e hoje eu tenho um relacionamento com uma pessoa que é mais velho. Olha só. Mas é que ela meio que abarcou tudo, né? Sim. Do jeito que ela falou, é meio que impossível tu ter uma relação que não tenha entre essas coisas todas que tu falou, né? Não, mas você tem alguma delas buscar a mesma posição sua na família. A gente não está falando de cabala, de árvore. Eu quero um estudo observacional. Eu quero um estudo observacional com isso. Fiquei curioso, falando muito sério. Não é um recurso de retórica aqui. Jamais faria isso. Eu realmente gostaria de ver, para ver. Bom, vocês têm uma teoria, que eu não sei de onde que vocês tiraram, mas eu não sei quais são as raízes dela e tal. Mas seria interessante fazer um estudo observacional mesmo. Pegar um número grande de pessoas e ver, né? Pegar pessoas entre os casais e ver, observar essas relações e demonstrá-las, né? Seria bem interessante, porque eu realmente... Muitas vezes, os resultados dos estudos são bem contraintuitivos, como aquele que eu falei agora há pouco. Se a gente for falar para alguém que não tem relação nenhuma entre a tua posição na fratria e a tua personalidade, nenhum de nós aqui ia falar que isso é intuitivo. Isso, para mim, que você falou, não é intuitivo. Mas eu adoraria ver um estudo e é fácil de fazer. Sim, isso é fácil, até porque aí dentro de consultório você consegue observar isso muito nas relações de casais. Mas você consegue facilmente fazer esse tipo de observação. Muitas vezes, aquele homem que casa com uma mulher mais nova, será que ele se relaciona bem com as irmãs dele mais nova? Qual é a diferença de idade? Isso tudo a gente pode fazer comparação. Mas cabe sim uma pesquisa, não tem pesquisas científicas sobre isso. Não tem? Não tem. Se existe projeção no relacionamento, isso é totalmente lógico. Sim, mas é com base em observação clínica a teoria de vocês? Pois é. Esse ponto. Não pode ver toda a teoria. Não, com certeza. Mas até imagino que isso já esteja no horizonte de vocês de fazer, né? Você falou que tá mais ou menos desde os anos 70, né? Porra, perdão pelo palavrão, alguém tem que pegar e fazer isso, né? Porque essa bola tá quicando, e não é difícil de fazer. Não. Um estudo observacional nesse sentido, cara, pega casais... Eu não sou dessa área, eles que têm que fazer. Mas daí que é bom, aí tu fica observando e já Se quiserem me chamar para ser... Porque num estudo... a melhor forma de fazer esse estudo seria com um avaliador independente. Eu adoraria ser um avaliador desses dados. Mas assim... Eles escolhem os dados e tudo mais com base na teoria deles, e depois um avaliador independente olha esses dados cego, sem saber o que ele está avaliando. Essa é a forma correta, porque daí você diz, não, isso realmente é fidedigno, porque eu não tenho interesse nenhum de que essa teoria esteja certa ou errada. Então, gente, voltando para a prática, não ficando na teoria, o que mais que vocês têm para colocar? Porque a gente está praticamente dando tempo ali sobre os filhos, né? Dicas, ou a gente falou um pouco do filho do meio. Sim. E poderíamos falar um pouquinho do filho do meio, né? Para terminar? Então.
Vai lá, Mônica, eu tava falando agora... Ou os filhos do meio, né? Porque, na verdade, assim, a gente falou o mais velho, que é o todo responsável, o do meio, que é aquele que fica imprensado muitas Até vezes. nisso ele é que esquecido. chama atenção, né? Tem que chamar atenção de alguma maneira para poder ser observado. E o filho mais novo é aquele que é o todo engraçadinho, que todo mundo pega, que, na verdade, ele acaba disputando muitas vezes o lugar com o segundo, né? Porque o segundo entra na relação com ele, às vezes as rixas grandes estão ali, né? Que o segundo perde o lugar aí, deixa de ser o caçula, enfim, né? E aí, bom, numa linha de irmãos que tenham vários irmãos, a coisa se dilui um pouco, mas eu vejo que em algumas famílias numerosas se formam grupos, né? Os mais velhos, os mais novos, os que têm afinidade, enfim, né? Eu acho que tem na minha coisas família, assim. especificamente, como falei, éramos 4, mas faleceu uma irmã minha, né? Fazem 6 anos agora. Ela era psicóloga, inclusive, da rede municipal de Florianópolis. E sempre as do meio, que eram 2, mas eu é a mais velha, meu irmão mais novo, e as do meio sempre reclamavam, tipo, qualquer coisa com os pais, ou é a mais velha ou é o caçula. As do meio sempre se sentiam meio perdidas, né? A reclamação era essa. Nunca eram elas que tinham a liderança da coisa. Vocês acham que isso acontece nos outros? Vocês acham que isso acontece nas outras famílias? Ou é uma característica da minha família? Eu acho que isso é algo bastante frequente nas famílias, né? Mas é claro que isso vai diferir de uma família para outra. Cada caso né? é um caso. Né? E a pessoa pode tomar a iniciativa também de tentar fazer? Não? Como assim, de tentar fazer? Fazer igual, porque a iniciativa acaba sendo ou do mais velho ou do mais novo. Mas as pessoas do meio também podem tomar a iniciativa e sair na frente. Por isso que, né, como a Mônica falou, cada caso é um caso, né? Você não sabe exatamente quais fatores naquela vida, porque talvez na família, que é só uma parte da tua vivência, né, da tua experiência de vida, talvez naquela família realmente ele tenha um pouco menos de voz e tal, sei lá por qual motivo. Mas talvez ele tenha um monte de reforço no colégio, entre os amigos, talvez ele tenha uma posição de liderança lá. Então, assim, não é uma coisa tão constante assim, tão fácil de determinar. Não vejo motivo pelo qual um filho do meio não pudesse ter voz em nenhum outro ambiente, sabe? Ou também ter mais iniciativa e tal. Isso também ele deixa para o outro. É uma facilidade. Mas isso depende muito da família, né? De como a família se porta ali, como é que ela divide essas tarefas. Porque às vezes um filho do meio, num outro ambiente, ele pode ser uma liderança. Sim. Né? Então depende muito. E a liderança do mais velho pode, inclusive, direcionar os do meio, né? Tipo, agora tô fora, vocês que se virem. Esse tipo de coisa que eu ando aprendendo bastante. Sim. Dependendo da diferença de idade, da característica e tal. Mas uma coisa assim, por exemplo, uma razão possível de uma pessoa qualquer, em qualquer posição da fratria, para não ter tanta iniciativa. Talvez ele tenha crescido ouvindo que ele era uma pessoa incompetente, tem uma autoestima baixa, tudo mais. Ou talvez até por uma questão temperamental, né? Que é uma das partes da personalidade, né? Uma parte mais inata relativa à personalidade. Talvez ele realmente seja um pouco mais quietinho, para ele não faça tanta diferença. Tem muitas e muitas razões pelas quais isso pode acontecer e também pode ser transformado ao longo da vida daquela pessoa, né? Sim. Então, eu acho que essa é a questão. Então, você sendo filho do meio, ou sendo mais velho, ou sendo mais novo, você pode se tornar a pessoa que você quer ser. É isso que a gente está concluindo aqui. E eu não acreditasse disso, eu não seria psicólogo, imagino que a Mônica também não. Claro, porque a gente pode mudar e ser o que a gente quiser. Mais ou menos. Mas por isso é importante o autoconhecimento, você se conhecer para saber o que você almeja, para se colocar do jeito que você quer na vida, né? Exatamente. A primeira fase de qualquer terapia trabalho é você identificar os objetivos e metas do paciente. Porque só depois disso que eu sabendo onde que ele quer chegar, que eu posso mostrar para ele, esse é o caminho, vamos juntos descobrir esse caminho e trabalhar para chegar ali, sabe? Daí eu vou
juntar mais um pouquinho aí, né? Porque você Vai. falou há pouco na questão do contexto, como você veio, né? E eu acho que esse contexto, né, de chegada da criança, né, do filho, ele é extremamente importante e ele vai direcionar muita coisa que ele vai fazer na vida dele. Como Então, tendência, assim, né? sim, Probabilística. exatamente. Não Porque uma assim, sentença. quando você está falando, né, da gente, tanto você como eu, da gente trabalhar para essa pessoa fazer o que ela tiver vontade de fazer na vida, mas a gente vai ter que trabalhar esse contexto lá de trás, Exato. dessas situações que aconteceram na vida e que marcaram esse destino dele, né? Que marcaram muitas coisas, ele deixa de fazer porque está amarrado naquela Sim. situação lá. As expectativas de uma mãe que perdeu uma criança antes. Então, quando ele chega, tem toda uma diferença Sim. para ser trabalhada. Uma diferença que é fundamental, e muitas mais baseadas na psicanálise, né, entre as psicodinâmicas, é que a gente na TCC e nessas outras que as quais eu também me filio de alguma forma, a gente olha mais os fatores que mantêm aquelas crenças e formas de agir e tudo mais, né? E não tanto naquilo que deu origem. A gente olha, e muitas vezes é importante, e em alguns pacientes, se você não trabalha muito isso, nada, na nossa visão, nada acaba acontecendo, mas a gente quer saber mais, poxa, por quê que aquilo que aconteceu contigo quando tu tinha 10 anos ainda tem tanto poder na tua vida, entende? Ou por que, né, toda aquela influência que veio da tua família lá de trás, de antes de tu nascer, que daí foi te influenciando ao longo da tua vida, né? A gente quer saber mais o porquê que aquilo ainda se mantém, né? E a gente vai ficando por aqui. Sim. É bom. Alguma coisa que vocês queiram colocar? Quer finalizar alguma coisa, Mônica? Eu acho que foi tão redondinho hoje, né? Parece que fechou, assim. E vamos nos despedir, então. Então, estamos aqui numa tríade, né? Se a gente pensar aqui nos irmãos, cada um na sua posição, hein? Eu achei que vinha coisa, hein? Ah, Eu já achei que vinha coisa da energia, de não sei o quê. Ó, pra finalizar, eu falei várias vezes de estudo observacional, disso e daquilo. Povo, olhem Léo e Lu Costa e Igor Eckert, eles falam muito sobre isso, de como é que a gente faz estudos clínicos em psicologia, pra vocês entenderem o que eu tô falando. é que o Ciro, ele é bastante científico, acadêmico, né? Eu já tive essa fase, agora eu tô mais light. Tu é a segunda convidada light, a bater né? nessa tecla, de que Então, é faz o parte. meu momento, é tipo faz a minha fase parte. emo, só que é a minha fase de cientista. Faz O parte. amadurecimento vai transformando a gente, né? Não, assim, eu ainda Ele gosta de ouvir isso, Eu me mas relacionei muito com a psicogenealogia porque a gente traz as questões com base na história da família. A gente tem como pesquisa a árvore genealógica, então a gente trabalha com dados que são concretos, sim, né? Porque eu não conseguiria trabalhar só com... Não, com certeza, Né? com certeza. Então eu acho que eu tenho esse lado também, mas eu acho que tem muito caminho pela frente verdade. aí, né? Mas isso é papo para outro dia. Sim, Um dia a gente, com quem sabe, faz certeza. o A gente relacionamento com a ciência e daí a gente... Ótimo, boa ideia. Eu deixo mais claro que quando eu digo, até bom para deixar claro tanto para a Mônica quanto para vocês, quando eu digo, observação clínica é algo que tem menos força de evidência, eu não quero dizer que não vale de nada. Muito pelo contrário, para você chegar num estudo com 400 mil pessoas, tem que ter alguma evidência clínica que diga, isso aqui é importante da gente olhar com 400 mil pessoas, né? Então é basicamente isso. E muito do que a gente avançou no caminho da psicologia é muita coisa baseada no comportamento de cliente em situação clínica de Mônica, atendimento. Agradeço muito a sua participação. Obrigada. Eu sou fã da Mônica, do trabalho dela, gosto muito. Inclusive, ganhei aquele livro de presente ali que eu vou devorar. Psicogenealogia, um novo olhar na transmissão da memória já familiar. Vou pegar ele no instantinho, né? Ciro, parceiro. Obrigada, valeu pelo convite. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. E com certeza com novos episódios, né, do Relacionamento a 3. Esse programa que foi feito com muito carinho, especialmente para você. Tchau, tchau.